Começa agora a nossa edição especial de Natal do Acontece. Como vocês podem perceber, a gente não está aqui nos estúdios da Connect TV como normalmente, porque é um programa especial de Natal. Então, essa semana a gente está gravando da minha casa e a gente vai ter um conteúdo muito especial, que é na verdade o primeiro conteúdo que foi gravado no programa Acontece, lá em outubro, com o professor Plínio Ayub da Unifeob. E essa é uma entrevista que nunca foi ao ar, mas ela ficou muito boa, uma entrevista com uma pessoa muito especial para mim, por quem eu tenho muita amizade. Então o professor vai falar um pouco sobre a carreira dele, sobre a medicina veterinária e também sobre a vida universitária. Mas não é só isso, a gente também vai ter uma mensagem de Natal especial que gentilmente o pastor Fernando Braga, da Igreja Presbiteriana Nova Vida, enviou pra gente. E também ela vai estar presente como sempre, né? A minha mãe, a Cláudia Cunha, pedagoga, vai falar essa semana sobre uma polêmica, né? Uma polêmica que de tempos em tempos ela é resgatada, que é a questão do Messi, né? Vencedor aí da Copa do Mundo com a Argentina, se o Messi teria ou não um determinado grau de autismo. Então esse é o assunto que a gente vai abordar na sala de aula. Então vamos conferir como que ficou a entrevista com o Plínio? E a gente está de volta com mais um bloco do Acontece. E agora aqui no nosso estúdio a gente tem a honra de receber uma pessoa que eu gosto muito, fico muito feliz de ter aceito o nosso convite, que é o Plínio Ayub. Ele é médico veterinário e docente de medicina veterinária na Unifeob. Mas pode falar mais de você, Plínio. Boa tarde. Ô, Matheus, obrigado. Também é recíproco, viu? Agradeço o convite, parabéns aí pelo trabalho, sempre um bom trabalho que sai de você aí. E eu me sinto honrado de estar aqui. Obrigado pelo convite. Conta pra gente, o que você tem desenvolvido ultimamente lá na Unifeob? Quais trabalhos tem aí na sua agenda? Poxa, tá um momento gostoso da Unifeob, porque nós estamos trabalhando bastante essa questão do meio ambiente, sabe? Essa questão da inserção do médico veterinário como agente ambiental. Também dou aula nas ciências biológicas e lá encaixa já bem a matéria de manejo e conservação. Mas dentro da medicina veterinária é algo que vem crescendo bastante. Então, estou empolgado, estamos empolgados, as coisas estão acontecendo no caminho de crescimento da vertente ambiental dentro da medicina veterinária. Não, e por falar em ecologia, você tem um trabalho lá que é bem inovador, que é a trilha ecológica, né? Como é que funciona essa trilha? Poxa, essa trilha é motivo de muito orgulho nosso lá, uma coisa que a gente vem trabalhando faz bastante tempo, já desde 2016, e a gente vem abrindo essa trilha, e agora ela está ganhando novos horizontes aí, com um trabalho de pesquisa e futuramente talvez implementação de dispositivos que vão sofisticar a trilha ao ponto de ser partes acessíveis, talvez um observatório, talvez ali um deck chegando perto da margem do rio, tudo para poder levar mais pessoas com mais conforto e elucidar mais o que significa uma trilha ecológica educativa. Está caminhando para isso. Então estou bem satisfeito, bem contente e bem esperançoso. Realmente essa questão da acessibilidade é muito importante porque aí você democratiza a educação, né? Todo mundo tem acesso àquilo. E uma coisa que eu queria te perguntar nessa área, então, a gente conhece você como médico veterinário ali do Vet System, né? Mas como que é dentro de sala de aula? Você sempre soube que queria ser professor? Como que surgiu isso na sua vida? Puxa vida, essa é uma pergunta gostosa de responder. Agradeço ela. Eu tenho a minha família são a família da parte dos Ayubs, muitos são professores, primos são professores, tios foram professores, a gente tem uma família. Eu, de certa forma, não trabalhei tanto para ser professor, mas de tanto atender na clínica e explicar o que está acontecendo, quando a gente sabe, evidentemente, foi me tomando um gosto de falar para as pessoas. E é isso, de repente veio o convite para trabalhar na Unifeob. No começo, cheguei até a falar para a minha coordenadora da ciência biológica, eu não sei, parece que não está dando certo, os alunos não estão gostando, tudo. Mas dali para frente, naquela turma mesmo que eu achava que os alunos não estavam gostando, eu tive a honra de ser paraninfo da turma. E ali acho que me acendeu uma luz, falou, pô, então se eu estava pensando que não estou gostando, mas os alunos estão gostando, é sinal que tem qualquer coisa aí para a gente desenvolver, né? E eu venho desenvolvendo aptidões para lecionar, estudando bastante. Na verdade, a docência tem me ensinado muito. Você explicava, né, tinha toda a didática com
pacientes que são leigos, que não entendiam sobre aquilo, você tinha que fazer eles entender. Então, com estudantes que já estão no curso, já estão inseridos nesse contexto, deve ser ainda mais fácil, né? Quais aptidões, então, você consideraria melhores para um bom médico veterinário? Olha, é verdade, esse negócio dos alunos, você falou, eles estão com o receptor aberto, né? Estão lá na sala de aula para aprender, então isso tem me motivado. Olha, eu acho que o médico veterinário é um ser serviciente, né? Ele veio ao ramo das profissões onde ele tem que servir. Isso quando a gente fala, claro, da minha área, a área clínica, cirúrgica, área de atendimento mesmo, de você estar lá com o dono do animal, ou o dono da fazenda, dono daquele rebanho, e você é responsável pela saúde daquele animal que ele cria. Então, é óbvio, tem um valor econômico nisso, de pagamento pelo serviço que você faz, mas é uma servidão, né? Eu vejo muito como uma aptidão para um bom veterinário é ter a servidão, estar lá para servir. Quer ver, eu te falo uma coisa que, é lógico, a gente se forma, tá louco para ganhar o dinheirinho, começar a trabalhar, pôr um dinheirinho no bolso. E quando eu me formei, como todos que quando se formam, tá logo querendo chegar a esse momento de ver o outro lado do balcão, né? Você só investiu na sua carreira, se for uma faculdade paga, você pagou mensalidade, se for uma pública... É um investimento considerável. É um investimento considerável e um tempo que você gasta ali na universidade que, se você tivesse talvez fazendo uma outra coisa trabalhando, estaria já ganhando um dinheiro. Então você vai atrás daquele sonho da formação. E aí eu, como nos meus primeiros dias de trabalho, contratado numa clínica no interior, e me chamaram para o atendimento, fazer uma retirada de espinho de ouriço de uma boca de uns cachorros. E eu fui pensando, falei, puxa vida, nossa, que legal, eu vou cobrar isso de consulta, e aí as medicações, e aquele dia, Matheus, deu tudo errado. E eu fiz uma promessa naquele dia que nunca mais eu ia pensar em dinheiro do que eu ia receber daquele atendimento. Não que eu não ia cobrar, mas que eu nunca ia pôr o pensamento, então, quanto vale esse meu serviço, quanto eu vou cobrar daquele cliente, quanto vai custar isso para mim? Não, eu fui lá entregue para fazer o serviço, depois vamos ver quanto vai custar. Isso foi um ensinamento para mim logo no começo da carreira. O dinheiro acaba sendo uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então você faz com paixão. É claro que não tem nada de errado em almejar um reconhecimento pelo que você sabe, mas no final das contas é você estar ali entregue àquilo, né? Sim, é você ter vamos dizer assim, a figura social como agradecimento, porque você já tem a satisfação de atender, mas você precisa do dinheiro para acertar a sua vida, pagar suas contas. Então é uma retribuição social que também agrada, é lógico. Muito legal, né, gente? E para trazer uma reflexão de final de ano, o pastor Fernando Braga, da Igreja Presbiteriana Nova Vida, resolveu enviar uma mensagem aqui para o Acontece. Confere só. É uma pena que algumas pessoas da sociedade que vivemos queiram mudar o significado de datas tão importantes na nossa história, como o Natal, que só existe por causa do cristianismo. É a data onde os cristãos celebram o nascimento de Jesus. Jesus é um personagem histórico, existem evidências da sua passagem pelo mundo. Agora, quem ele dizia ser realmente é uma questão de fé. Mas para muitas pessoas, o Natal é uma festa onde se reúnem amigos, familiares, e o foco está ali na bebida, na comida e nos presentes. E o Natal, ele é uma celebração que deve ser comemorada assim, como um banquete. Boa comida, boa bebida, presentes e a presença de pessoas que amamos. Porque tudo isso é símbolo do maior presente que nós poderíamos desejar e símbolos do maior presente que Deus deu à humanidade. Porque esse Jesus, que comemoramos o seu nascimento no Natal, ele foi o homem que viveu a vida que nenhum ser humano foi capaz de viver. Ele não cometeu erro algum contra Deus, erro algum contra a natureza, erro algum contra qualquer outro ser humano. No entanto, ele foi condenado a morrer numa cruz. Ele não se defendeu e ele voluntariamente se deixou ser preso e ser morto numa cruz. Porque naquela cruz ele estava morrendo pelos nossos erros contra Deus, pelos nossos erros contra a natureza
pelos nossos erros contra o nosso próximo. E parece estranho eu falar de festa e celebração, sendo que eu acabei de dizer que ele morreu. Mas é porque ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou depois de 3 dias. E ele está vivo hoje, assentado ao lado de Deus, aguardando o momento onde ele vai vir e completar o que ele veio fazer, que é restaurar todas as coisas. E esse é um presente que nos é oferecido, a restauração das nossas vidas. É saber que, por causa de Jesus, por causa da presença dele, através do Espírito Santo no mundo, que vem habitar aqueles que desejam receber esse presente. Nós temos um campus que fascina, né? Eu me lembro quando o campus não era nem 1/3 do que ele é hoje, e eu entrei na faculdade, aquilo já me fascinava, de você estar num ambiente como é o campus Mantiqueira da Unifeob. Então, como eles mesmos falam, né? Como a instituição fala, o slogan, é um universo de possibilidades que você tem ali com aquele campus. Você vê, nós estamos numa fase do Brasil de muita inclusão das pessoas em universidades, né? Criou-se muitas universidades para atender uma demanda de chamariz para as pessoas para o curso superior, uma acessibilidade maior, os programas sociais, tudo. Então você tem inúmeras faculdades, mas a FEOB tem um campus que é um campus que muita universidade, nem federal nem estadual, consegue ter nos moldes que está. Então é um fascínio um estudante que presta um vestibular numa instituição que nem a nossa, se engajar no mundo de muitas possibilidades com aquela estrutura que tem. E além disso tem a questão das competências atitudinais, que eu vejo que eles pregam muito, né? Além de aprender a técnica e a teoria, ter essa resposta atitudinal a acontecimentos que possam vir a acontecer durante a profissão, durante o exercício da profissão. Como que isso é trabalhado nos cursos? É muito bacana isso, sabe? Eu sou um pouco tradicional, eu gosto de fazer minha prova com 10 questões, 2 notas no bimestre e tal, mas a competência veio para dar uma salsa nisso tudo. Porque não dá mais para trabalhar tão engessado com a educação, com o mundo que nós temos hoje. Então, hoje, com a velocidade, os nossos mecanismos de vida em relação com a tecnologia nos tornou muito rápida na forma de assimilar conteúdo. Então você abre um celular, você vê uma notícia, você dá uma lida nela rápida, uma leitura dinâmica, dali você já puxa um link para cá, dali você assiste um tutorial, dali você pega tudo muito rápido. Então hoje você manter essa tradição que eu gosto, que eu aprendi assim, né, com transparência ainda, não existia nem data show, é difícil você fazer isso com o jovem hoje. Eu cheguei a pegar o restinho do mimeógrafo, mas eu acho que eu sou mais do data show mesmo. Então, você pegou um pouco do cheiro do álcool ainda. E hoje, o que acontece? Essas competências atitudinais é como você desse uma bicada no aluno para a realidade, desse um chacoalhão nele na realidade. Então ele está lá fazendo a faculdade, está aquela coisa de pesquisa, aquela coisa solta, um ensino de busca, tudo. De repente você joga nele uma competência atitudinal de formação de grupo, uma competência atitudinal de visão macro, e traz ele para uma realidade profissional que ele vai ter dali a pouco lá na frente. Então eu acho que essa ferramenta da competência atitudinal trabalha esse sentido do aluno. Tá uma coisa nova isso, a gente está vendo, está experimentando, está fazendo, a universidade faz isso, aposta bastante nisso, e eu tenho visto um feedback legal, porque com isso você consegue abordar assuntos que o aluno vai ter só quando ele estiver lá formado, e não vai ter, puxa, se alguém tivesse me dado um toque dessa competência lá na matéria de fisiologia, vamos dizer que não tem nada a ver com uma competência de mercado, eu estaria mais esperto para essa entrevista. Eu acho que eu vejo assim. Mas eu acho legal isso, porque eu até vi uma frase que vai muito nesse sentido, que você é contratado pela sua competência técnica, mas o que faz você manter o emprego é a sua competência atitudinal, é como você lida com os seus colegas, é como você desempenha aquilo lá no dia a dia, né? Sim. E não só isso, mas as metodologias ativas que eu vejo que a Unifeob tem também. Seu vestido!
Na noite de ontem, sexta-feira, dia 23, o Grupo Na Marca encerrou a programação do Natal Mágico de São João da Boa Vista, realizado pela Prefeitura de São João com a Associação Comercial, a ACE. Centenas de pessoas se reuniram no Fonteatro Emílio Caslini, da Praça Joaquim José, para acompanhar a peça O Noviço, dirigida por Matheus Gutierrez. Em breve, ela vai ser reapresentada no teatro. Mas você falou uma coisa muito interessante, né? A velocidade do mundo hoje, celular, as notícias que vão pipocando na nossa tela. Tem um lado bom também, que é, por exemplo, hoje a gente vê aí com 5G, dá para fazer uma direção autônoma, uma cirurgia remota. Como que você vê a tecnologia ajudando no campo da medicina veterinária? E até no campo da faculdade mesmo, como professor. Como que você enxerga o avanço da tecnologia? Maravilhoso, né? A tecnologia é algo que vem acrescentar muito em todos os ramos, em todas as profissões, em toda a tecnologia. Vamos tomar por parte, por exemplo, o nosso principal setor produtivo no país, que é o agronegócio. Nós estamos falando hoje de agricultura de precisão, que você tem um mapeamento do seu solo, você pode ter um trator pilotado à distância, você pode colocar composições de solo, de suplemento em solo separadamente. Ali eu preciso de mais zinco, ali eu preciso de mais magnésio, aqui eu preciso de mais cálcio. Tudo isso mapeado. Então a tecnologia, ela vem para facilitar muito o trabalho. Porém, tem um lado da tecnologia que ela é dependente de muitas coisas. Ela é dependente, sobretudo, de energia. E o país precisa avançar muito em captação de energia. E está acontecendo isso agora, né? A energia solar vem aí para dar uma mudada nesse paradigma. Aliás, o Brasil é exemplo de energia limpa e a gente está caminhando para mais essa captação solar. Então eu vejo com muito bons olhos a tecnologia, mas assim, eu sou um cara bem tradicional. Eu tenho uma formação já de 30 anos, então eu tenho sempre uma visão assim, eu não quero depender também muito da tecnologia, porque a tecnologia, ela está para o homem, assim como está a questão da alimentação. Antigamente você tinha que correr atrás do seu alimento. Você tinha que caçar. Hoje você levanta, vai na geladeira e abre. Então, advém desse conforto muitos problemas de você não desenvolver, talvez, um senso de observação melhor, por causa que você tem um aparelho que vai te dizer o que o animal tem, por exemplo. Você acaba perdendo competências, a sua acurácia, instintos. Você perde a sua acurácia se você fica refém do... Você tem que ter uma acurácia física, tátil, de feeling, de psicologia. E isso tudo a tecnologia ajuda, mas você tem que ter esse princípio. E eu acho legal você falar isso, porque seus alunos devem saber, você tem um lado meio selvagem, né? Você uma vez me falou que você até curte essa ideia de ir numa mata, ficar ali, tentar fotografar um dos animais selvagens, catalogar, né? Como que é isso? Você realmente passa a noite na trilha? Não, olha, Matheus, desde pequeno eu assisti um programa, você é novo, talvez não lembre, mas ele está nativo ainda, do David Attenborough, que era um cara que fazia programas hoje ele tem 90 anos, ele fazia programas de selva, e eu era pequenininho, assistia aquilo lá, ficava no sofá sozinho, adorava assistir isso. E eu desenvolvi um senso na minha vida de comparar a minha vida e a vida da humanidade com os animais. O que é certo para os animais é certo para mim, porque eu me coloco como um deles. Então essa é a minha paixão pela natureza, é a simplicidade e a subsistência que os animais vivem. Aí adveio a sociedade, adveio o dinheiro, adveio várias coisas que montou essa sociedade contemporânea e moderna que a gente vive hoje, que ela se distanciou, infelizmente, da natureza. Eu tento não me desviar, essa é a minha relação com a natureza. Eu tento me nortear por ela. O que eu faria com um mamífero humano símio numa situação X? Não é uma característica só do Plínio, então. Dá para dizer que é uma maneira de você se conectar com uma característica que é inerente ao ser humano, né? Todo mundo tem isso dentro de si. É a mais certa, não é uma teoria minha, é apenas a naturalidade se você se enxergar como mais uma espécie, né? Talvez, eu li um livro uma vez do Robert Foods, que é chama o parente mais próximo, que é o desenvolvimento que os pesquisadores fizeram nos Estados Unidos com chimpanzés, né? Então, eu me considero um animal. Eu me considero um animal como qualquer outro. É lógico que tem esse advento do desenvolvimento do intelecto sobre outras fontes, do córtex frontal, da inteligência, do raciocínio, da ideação.
do ajuizamento, uma série de coisas que a gente está um pouco mais à frente dos demais animais. Mas a cada vez que se estuda mais os animais, percebe-se que essa distância se encurta. Porque hoje você consegue fazer pesquisa de animais muito mais intensas do que você fazia no passado, né? Então você tem câmeras acopladas em vários lugares, em tempo real, você consegue acompanhar o comportamento dos animais. E cada vez que eu vejo acompanhar mais, menos distância eu tenho das outras espécies, sobretudo os primatas. Pessoal, sempre que o Lionel Messi, jogador da Argentina, tá nos jornais, tá na Copa do Mundo, sempre vem aquela velha história de que ele teria um determinado grau de autismo, a síndrome de Asperger. Esse é o assunto do Sala de Aula dessa semana, e quem vai explicar melhor pra gente é a pedagoga Cláudia Cunha. Sala de Aula com Cláudia Cunha. Olá, amigos da Connect TV. Hoje, como vocês podem notar, eu estou de azul e branco, inclusive as unhas, em homenagem ao Lionel Messi. Eu resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a polêmica: Messi é autista ou não? O transtorno do espectro do autismo, o TEA, está ligado a desordens do desenvolvimento neurológico, presentes desde o nascimento ou no começo da infância. E o autismo é dividido em 4 partes. Desde 2013 se espalhou na internet que Lionel Messi foi diagnosticado com a síndrome de Asperger, que seria o segundo nível do espectro do autismo. E como isso começou? Foi quando o jornalista brasileiro Roberto Amado, que é filho do Jorge Amado, publicou um texto falando que o Messi tinha síndrome de Asperger. E depois o Romário comentou no Twitter dele que o Messi, ele tinha essa genialidade para jogar devido à síndrome de Asperger. O que é errado também. Muitas pessoas acreditam que a pessoa que tem o espectro do autismo, todos têm uma genialidade em alguma área. Isso não é verdade. Em outros programas a gente pode conversar mais sobre isso. O Messi, ele tem um modo mais reservado, mais retraído, mais introspectivo, das emoções. Além dele ter jogadas quase sempre iguais. E a repetição é comum nas pessoas que têm o espectro do autismo. Então pode ser por isso que começou essa história. Mas olha só, quem tem o segundo nível do autismo, que seria a síndrome de Asperger, tem a coordenação motora, comprometida, tem baixa motricidade e não tende a se darem bem em trabalhar em equipe, o que não é o caso do Messi. Eu queria te perguntar, você está lendo alguma coisa? Tem alguma recomendação aí, alguma novidade para o público? Eu estou lendo várias coisas, eu tenho que ler muitas coisas, porque justamente quando você dá aula você tem que estar um pouco afiado porque os alunos podem te fazer uma pergunta ali do Google na hora, né? Então você tem que estar um pouquinho por dentro. Então eu leio muita coisa técnica, mas ganhei um livro agora recente de aniversário que eu estou gostando muito. Eu até trouxe ele para você ver. Se Pode você mostrar, quiser. Fica à vontade. Eu ganhei esse livro, é da Fê Cortez, eu ainda não terminei ele, estou terminando, né? O Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade. Putz grila, eu tenho me encontrado nesse livro. Óbvio, tem certas coisas que não é uma concordância plena, mas eu tenho me encontrado nele, que é a proposição de sair do homem consumters, que é um homem consumidor, que a gente criou na sociedade moderna, para um homem integrado, um homem que consegue viver integrado com tudo, e menos consumo. Tem muito a ver com o discurso que você trouxe durante toda a entrevista, né? Sim, é o que eu tenho pregado, é o que eu tenho tentado seguir, ser o menos possível impactante
e viver de uma forma um pouco mais integrada. Apesar de eu ser um pouco lobo de estepa, eu sou um pouco solitário, mas eu tento interagir de uma forma de menos peso ao planeta. Bom, foi um prazer ter você aqui, Plínio. Você quer deixar algum contato seu aí para o pessoal que precisar, seja tanto da Unifeop quanto do VET System? Eu quero deixar um salve principalmente para os vestibulandos, para se animarem, buscarem seus sonhos, participar de um projeto pessoal. Hoje eu vejo a universidade muito como um projeto pessoal. Você entra, muita coisa que você aprende numa faculdade, até nas minhas aulas, você pode aprender lendo um livro, fazendo uma pesquisa. Mas a vivência universitária, ela é positiva para o ser humano. Eu acho que é essa a mensagem. Quem quiser conversar comigo, bater um papo, eu estou sempre lá na universidade, estamos de portas abertas. Tá certo. Muito obrigado, Plínio, pela entrevista, por ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes. E assim a gente termina essa edição especial do Acontece, edição de Natal, um pouquinho mais curtinha, mas feita com muito capricho para todos vocês. Então a todos que acompanham o nosso Acontece, programa novo da Connect TV, meu muito obrigado, um Feliz Natal, um Natal repleto de muita paz, muita harmonia, muita reflexão e até a semana que vem.